Perfeitamente, estamos voltando aqui com o nosso Atualidades, 9h49. Daqui a pouquinho seguiremos com nossa trilha sonora, com o patrocínio aqui de Móveis Rogeri, com o patrocínio também da Passenco Placas, placas veiculares padrão Mercosul, lá na Passenco Placas, ainda com a CDL, vem aí o Churrasco on Fire, patrocínio também aqui, além desses patrocinadores, nós temos a Passenco Placas, Móveis Rogeri, a Credijato, antecipe seu FGTS lá com a Credijato, e com o Dr. Cássio Nakano, ele que já está aqui no estúdio, já vai bater um papo com a gente, bastante interessante, que também nos acompanha com a trilha sonora aqui do nosso Atualidade, certo? Bom, vamos aos patrocinadores da hora. Teló Móveis, precisando de móveis para sua casa ou trabalho, que combinem com o seu estilo. A Teló Móveis tem uma fábrica de móveis sob medida, com um acabamento impecável, preço justo e projetos exclusivos. Chame no WhatsApp 36220569. Fale com nossa amiga Cid no 92002-2160. Telemóveis, você merece o melhor. Conosco também o Super Alfa. Começa a semana economizando no Super Alfa. Tem salsicha Aurora 500 gramas no app 6,99. Mortadela Aurora 400 gramas no app 4,99. O presunto cozido fatiado Aurora 180 gramas no app 5,99. Coxa e sobrecoxa de frango Aurora 8,99 o quilo. Pão de queijo tradicional Aurora 1 kg 19,90. As melhores ofertas estão no Super Alfa. Olha, a cada ano 70 mil novos casos de câncer de próstata surgem no Brasil. Não engrosse as estatísticas, a prevenção é tudo. Agende a sua consulta com o Dr. Nabil Moziassin. O Dr. Nabil é médico urologista, atende no Centro Clínico Casa Vita. Agendamento pelo 3622-1527 ou então no WhatsApp 998341630. Em um minuto a gente vai saber um pouquinho mais sobre cannabis medicinal. O Dr. Cássio Nakano já está aqui conosco. Em um minuto. Minuto do Legislativo. Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste. Os cidadãos de São Miguel do Oeste têm várias formas de acompanhar o trabalho de seus vereadores. As sessões ordinárias no plenário Atílio Luiz Caus acontecem normalmente às terças e quintas-feiras a partir das 19 horas e qualquer cidadão pode participar. Outra forma de saber o que é votado e discutido durante a sessão ordinária é acessar o site da Câmara de Vereadores no endereço www.saomigueldooeste.sc.leg.br. As sessões são transmitidas em vídeo e ficam gravadas. Também é possível conhecer os projetos aprovados, as moções, requerimentos e indicações de vereadores pelo site da Câmara Municipal. O cidadão ainda pode ver com antecedência as pautas das sessões e acompanhar a tramitação das propostas. O site é acessível e funciona em todas as plataformas. Minuto do Legislativo, um programa da Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste. Beleza, gente, hora do nosso bate-papo, hora da nossa entrevista. Estamos aqui, então, no nosso bate-papo da manhã de hoje com o Dr. Cássio Nakano. O Dr. Cássio Nakano, ele é cirurgião vascular, mas também é graduado pela Weekend Academy, salvo engano, Weekend Academy, em medicina endocannabinoide. Sim. Doutor, esse tratamento à base desta substância tem se popularizado muito nos últimos tempos, né? A gente vê que houve assim uma grande adesão a determinados tratamentos, naturalmente tudo dentro de uma boa prescrição de área médica e tudo mais, né? Então, seja muito bem-vindo aqui ao Atualidades. Vamos falar um pouquinho sobre isso, como é que tem sido esse trabalho, como é que surgiu o seu contato com essa área, com esse tipo de tratamento. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, gostaria de agradecer o espaço aí, que a minha intenção hoje é esclarecer algumas coisas e orientar principalmente os pacientes aí sobre esse tipo de tratamento. Na verdade, o cannabis medicinal, ele como forma medicinal, ele já é usado há mais de 2.000 anos. Já. Olha só. Então, desde o Egito, antes de Cristo, o pessoal já usava em forma de fumo, né? Na parte para você fumar, e melhorava a dor de cabeça, melhorava dores em geral. Aí deixava o pessoal mais calmo lá, desde a antiguidade. Né? E há 30, 40 anos atrás, na Europa e nos Estados Unidos, começou a se investigar um pouquinho mais. No Brasil, nos últimos 5 anos, que começou a despontar.
O que me traz assim, é que aqui no Brasil nós temos ainda uma restrição ao uso específico da maconha especificamente. E como é que é para legalizar, para trazer para o Brasil o tratamento? O produto é produzido aqui, não é? Como é que está essa questão, doutor? Então, na verdade, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar que o cannabis não é uma droga, tá? O cannabis, ele tem 2 princípios que o pessoal conhece mais, que é o canabidiol e o tetrahidrocanabidiol, que é o THC. O que dá o barato, que deixa todo mundo doidão, é o THC. Tá? Então, hoje no Brasil só está autorizado o uso e produção normal em farmácia só de canabidiol, só do CBD. Se você for comprar canabidiol junto com o THC, você não vai encontrar. Aqui não tem. Aqui no Brasil você só pode fazer a venda em farmácias com THC menor que 0,2% na substância. Então o que eles fazem? Eles pegam a planta, processam a planta, eles chamam de descarboxilação, e daí você consegue separar os produtos que você deseja. Eu quero só CBD, quero só canabidiol. Você vai e consegue prescrever para o paciente só canabidiol. Eu quero canabidiol com THC. Então, você consegue, dependendo da doença que o paciente tem, você consegue direcionar o tratamento. Isso que eu ia perguntar para o doutor, a importância da prescrição médica. Não basta você ir na farmácia e pedir. Assim, qual que é o grande problema e o que a gente vê quando os pacientes falam que já experimentaram e não deram certo. Tá? Primeiro, foi feita uma prescrição inadequada. Tem muita gente prescrevendo ali, até médicos em geral, que o canabidiol e o THC eles têm uma propriedade. Às vezes você dá 4, 5, 6 gotas, o paciente vai bem. Se você der 7 gotas, ele faz efeito contrário. Olha só. Tá? Então, o paciente está muito bem, eu vou tomar um pouquinho mais para ver se melhora um pouco mais. Às vezes o efeito ele é contrário. Então você tem que fazer um acompanhamento. É uma droga extremamente individualizada. O tratamento ele é individualizado. Então não existe uma fórmula de bolo que você vai como uma Novalgina, qualquer tipo de medicação. Não existe uma dosagem padrão. Tá? Ele é um tratamento extremamente individualizado. E quais as principais doenças assim, que são recomendadas, que está sendo utilizado? Que está sendo utilizado principalmente em dor crônica, tá? Aqueles pacientes com fibromialgia, pacientes que já não sabem mais o que fazer com a dor, isso melhora bastante. Náusea e vômito em paciente pós-quimioterapia também alivia muito. Tá? Em São Paulo foi liberado o uso do CBD para síndrome de Dravet, que é aquelas convulsões em criança que não para. Então isso está liberado também. Tem múltiplos estudos, esquizofrenia, Alzheimer, demência. Está sendo estudado a parte antineoplásica, anticâncer do cannabis também. Eu só queria o que é importante é que o cannabis em si ele não é uma droga, ele é uma planta. Tá? E usa como droga quem quer. Tá? Então, eu quero fumar maconha que vai dar o mesmo efeito. Não vai dar o mesmo efeito. Tá? Por quê? Justamente por isso, que muitas vezes o cara fuma e daí a única coisa que ele vai ficar é quieto, dificilmente vai ter euforia. Então, o cannabis medicinal em si não é droga. Ele é uma planta, ele é uma medicação fitoterápica que a gente consegue direcionar do jeito que você quer. Doutor, e o seu interesse por adentrar nessa área? O senhor é um cirurgião vascular, conceituadíssimo aqui na cidade. Seu trabalho muito bem recebido, muito bem falado. Como é que surgiu o interesse de ingressar também nessa? Ou tem alguma correlação com o trabalho que o doutor já fazia? Já tinha correlação porque meus pacientes,
Em si, tem muitos pacientes que chegam com dor. São, às vezes, dores por falta de circulação que a gente não tem muito o que fazer, né? E daí eu tive uma queda há 2 anos atrás e eu me machuquei bastante e estava tomando um monte de remédio. Estava tomando neuroléptico, estava tomando um monte de coisa. Cheguei até a tomar tramal, morfina para tentar segurar a minha dor. E daí, só que estava me fazendo mal. Daí eu fui estudar, vi que existia essa possibilidade de tomar cannabis. E hoje, de 10 remédios que eu tomava à noite para dormir por conta da dor, hoje eu estou tomando 1. Toma só mais cannabis. Mais a cannabis. O objetivo do cannabis não é uma droga salvadora, não é uma droga espetacular que todo mundo, meu Deus, serve para tudo. Não. Sendo muito bem indicado, sendo bem tratado, é uma droga com tratamento adjuvante que a gente fala. Ele vai ficar. Você consegue manter o cannabis e a principal história é você tirar as drogas, a alopatia que a gente fala. Tirar as drogas, tirar gabapentina, pregabalina, tegretol, Rivotril, isso daí tudo você consegue retirar. Quer dizer, ela tem uma ação sobre a parte física, sobre a dor. Ela tem alguma ação na parte psíquica da pessoa também? Tem. Tá. O canabidiol, o CBD, você pode tomar o quanto você quiser. Ele tem muito pouco efeito psicotrópico. Tá? Não vai ficar doidão. O que vai ficar, o paciente vai ficar sonolento ou ter qualquer efeito psicotrópico é com o THC. Sim. Tá? Então, você tem pacientes com quadro de ansiedade que você só prescreve canabidiol, que é o CBD. Ele pode tomar 100 gotas que não tem problema. Tá? Normalmente é uma dose menor e a gente sempre vai aumentando. Vai adequando. O que a gente vê que não funciona? O que não funciona é o paciente escutar que o vizinho tomou, daí vai ali na farmácia da esquina, ou vai na Argentina, ou vai no Paraguai e compra ali. E começa a tomar de qualquer jeito. Isso realmente não vai dar certo. Primeiro porque você tem que comprar de laboratório confiável. Tá? Porque muitas vezes você vende o produto que está ali exposto, não tem toda a qualificação técnica que tem que ter. Então, você tem que comprar de laboratório confiável e dar a dosagem adequada com a porcentagem de CBD, THC, ou só CBD, ou só THC. Por isso que é importante prescrever de uma forma consciente. Normalmente, aqui no Brasil, só médicos e dentistas podem prescrever. E se você for comprar na farmácia, só médico. Aqui, isso que eu ia lhe perguntar. Eu sei que tem aí nos vizinhos países, né, que a gente não sabe a qualidade, procedência, se funciona ou não. Eu sei que tem uma comercialização muito mais à vontade. Aqui é só mediante prescrição? Só mediante. Você não consegue chegar na farmácia, eu quero canabidiol. Eles não vão te vender. Tá? Com menos de 0,2% receita azul, mais que 0,2% de THC, receita amarela, que é aquela receita de morfina. Olha só. Pra ver que é sério, né, gente? Eu, por exemplo, hoje eu trabalho com laboratório, lá no consultório, a gente trabalha com laboratório que eles conseguem me importar medicação da Colômbia e dos Estados Unidos. Olha só. Que você consegue importar com THC. No Brasil, só CBD. Tem algumas empresas, algumas associações brasileiras que já estão autorizadas por lei a produzir e a fornecer para os pacientes com alguma coisa que tenha THC junto. Tudo bem, doutor. Vou deixar à vontade para mais alguma colocação sobre esse assunto, ou para desmistificar um pouco mais, já que o tema ele se torna, digamos assim, ele se torna de um interesse da comunidade e, ao mesmo tempo, existe o chamado pré-conceito, né? O preconceito de todos. Então, fique à vontade para mais alguma colocação.
O preconceito ele existe, mas existe principalmente por desinformação. Tá? Então, o que a gente vê? Cannabis é droga? Qualquer remédio que você tome é droga, Verdade. sob o ponto de vista médico. Tá? Ele é perigoso, ele vicia? O maior vício do cannabis é que normalmente ele tem tabaco junto, né? Quando você vai fumar. Ele tem tabaco, então o próprio tabaco provoca um quadro de dependência maior. Né? Não existe morte e overdose por cannabis. Isso não existe. O fumado, né? O cannabis que a gente prescreve não tem nada a ver com isso. Tá? Ele inibe muito pouco o centro respiratório e cardiovascular. Tá? Então isso não existe. E as drogas que a gente usa já são todas importadas via Anvisa. Então é tudo legalizado. Eu achei que eu ia ter bastante preconceito aqui na região, mas 80% dos meus pacientes são acima de 70 anos. Olha só. Tá? E os vozinhos chegam felizes da vida. Que bom. Pacientes que eu chego com 8, 10 anos tratando e tentando, e mexe medicação. Hoje em dia estão tomando cannabis felizes da vida. Muda a estrutura familiar, porque o velhinho, o vozinho vai lá, ele fica quieto, não interage com a família, perde função fisiológica, faz xixi na cama. E com o cannabis a gente está conseguindo devolver esses pacientes para a vida social. Então a família inteira melhora, que daí melhora o humor, o paciente começa a comer mais, começa a ganhar peso, começa a interagir com a família. Doutor, eu sei que o senhor trabalha aqui no Hospital Regional também e consultório. Nós noticiamos aqui também, né, do seu consultório. Sim. Que atende os demais pacientes. Como é que está o atendimento aí, já para o pessoal ficar sabendo também? Atende convênio local e tudo mais? Os pacientes cannabis, né, para consulta de cannabis é só feito no consultório, só particular, tá? Só com consulta particular. São consultas muito mais demoradas, muito mais detalhadas, né? Que não é simplesmente só uma droga, a gente trata o paciente como um todo. Não adianta só prescrever uma coisa sem cuidar de todo o resto. Então eu faço uma englobada geral no paciente ali para acertar. Consultório do Dr. Cássio Nakana, na Getúlio Vargas 460, pode agendar pelo 3621-3281, principalmente casos de dores, né? Para esse caso em específico. Eu estou tratando bastante dor crônica, demência, Alzheimer, estou tratando bastante, e a minha intenção maior além é ajudar os pacientes paliativos ali, com câncer, tudo que isso realmente... Eu tive um caso na família, minha sogra teve câncer, então a gente está realmente... Eu estou querendo direcionar para isso, para ajudar, que quanto mais eu estudo, mais eu vejo as possibilidades terapêuticas e o auxílio nisso daí. Tá? O pessoal tem que, principalmente classe médica, eles têm que parar de ter tanto preconceito e ir atrás, conhecer, ver, para daí ver que realmente isso não é, como a gente diz na medicina, não é picaretagem, isso é um negócio legal, é um negócio que realmente funciona, só que tem que ser prescrito e tem que ser orientado por médicos capazes de fazer isso. Doutor, muito obrigado pela visita, pelos esclarecimentos aqui e conte conosco, né? Já temos uma parceria comercial aqui também com essa divulgação do seu belo trabalho, seja na área vascular e agora também nessa nova área que o doutor acabou ingressando e trazendo aqui para os pacientes da região, trabalhando pela saúde naturalmente. Tá joia, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade aí para esclarecer, né, e tentar desmistificar um pouquinho mais o cannabis medicinal. Tem muita gente muito séria trabalhando no mundo inteiro em relação a isso. Obrigado mais uma vez, Dr. Cássio Nakano, especialista em medicina endocannabinoide, com formação pela Weekend Academy e com o seu consultório, né, aqui na Getúlio Vargas 460. Quem quiser pode agendar consulta aí também com o Dr. Cássio Nakano, 3621-3281.
Faremos um breve intervalo, voltaremos em nome de Delivery Munch, aplicativo que está sempre perto, mandando a fome para longe. Ítalo Supermercados.